Salve, salve família BPC, tudo bem com vocês? Queremos agradecer a todos aí que estão na audiência e eu tenho certeza que você vai ser muito, mas muito mesmo abençoado nessa noite. Estamos aqui com a presença de uma pessoa assim que eu conheci, que eu gosto demais. Nós temos amizades em comuns aí, muitos amigos assim maravilhosos também, né? Mas hoje nós estamos aqui, vamos falar diferente. Falamos muito o ano passado de futebol. Hoje nós vamos falar um pouquinho de futebol, mas nós vamos falar mais de Cristo do que de futebol, porque é Ele que realmente que nos liga. Se hoje eu conheço Ele, não foi por causa da bola, foi porque Cristo acabou me ligando com Ele por causa de uma situação que é o futebol, certo? E por isso nós estamos alegres, estamos aqui na família de Deus. Arthur, boa noite, meu amigo. Nós estamos aqui nessa mesa maravilhosa com um cara que você pode ter certeza que você vai gostar demais em conhecer, porque é um irmãozão, viu? Amém. A graça e a paz, igreja, tudo bem com vocês? A gente pede licença para adentrar aí, onde quer que você esteja no seu lar, assistindo pela Smart TV, ou seu tablet ou celular. A gente quer que esse momento seja um momento ímpar na sua vida, onde Cristo possa reinar no seu coração, né? Que a paz dele possa transcender todo o entendimento humano e possa ser o nosso norte, né? Eu tive o prazer aqui de conversar um pouquinho com esse casal. E eu já confesso, Lucas, já estou apaixonado já. Quero legal. Quero ser amigo pro resto da vida, né? A Ludmilla eu não sei ainda não, mas já eu vou descobrir. Mas Deus abençoe. Vamos aí para mais um podcast. Vem ver com Cristo, né? É top demais, muito bom, porque eu acho que tudo que a gente faz, todas as oportunidades é Deus que nos dá. Com certeza. E nós temos que se impor em cada oportunidade. E uma das coisas que me chama muita atenção é a palavra resiliência que ele vai falar. E outra coisa, viu? Você não sabe, Edson, mas o Arthur ele fala muito dessa palavra, mas muito mesmo. Eu acho que casou certinho, porque ele fala não, muito. Mas o papo que a gente começou a ter aqui já deu muito certo. Então, ele fala por muito. Por isso que eu disse, parece que a gente se conhece há algum tempo já. Então, fala muito sobre isso, né? Sobre essa palavra. Mas assim, primeiro vamos às apresentações. Sim. Aqui, né? Primeiro as damas, tá? Tranquilo. Ludmilla, um prazer te conhecer. Só conheci você só nas fotos, só, né? E assim, eu fico feliz porque Deus deu para vocês uma família linda e onde os filhos estão aqui, sabe? Eu fico muito feliz com isso. Eu agradeço pelo convite. É uma honra para a gente estar aqui. A gente está muito feliz. Que legal. Edson, você é um cara que dispensa comentários. Sempre quando eu requisitei, você está pronto. E olha que a agenda do rapaz é difícil. Mas assim, pela graça de Deus, né? Ele sempre tem me dado uma moral. Eu não sei até quando, viu, Arthur? Né? Vamos continuar orando, assim, então. Né? Porque vai que a gente precisa de algo dele um pouquinho a mais assim. Tomara que ele continue me dando essa oportunidade. Edson, fica à vontade, a casa é sua. Onde eu estou, a casa é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história de vida e falar um pouco de Deus também, né? Falar muito de Deus, até porque minha história de vida tem muita presença de Deus. Então, quero agradecer a vocês aí, que Deus continue abençoando, que isso aqui só cresça, Amém. Que é mais um caminho, né? Um meio de levar a mensagem de Deus e encorajar pessoas. E é assim, Lucas, hoje uso o nome palestrante, mas eu costumo sempre falar que é uma missão que eu senti em meu coração e Deus tem me capacitado cada vez mais para que eu possa realmente encorajar as pessoas. Então, Deus tem me abençoado muito. Então, sou muito grato por essa oportunidade e pela essa missão que Deus colocou na minha frente. É muito bom, Arthur, falar com ele. Eu gosto muito de conversar, eu gosto de conversas inteligentes. Sim. Sabe? Todas as vezes que eu conversei com ele e com o Galácia, Galiácia, sempre falo o nome desse cara. Oh, meu Deus do céu, só chamar de André. Né? É mais fácil. E assim, muito inteligente o que eles pensam, o que eles pensavam sobre o futebol e hoje, e antes deles terminarem, a cabeça deles já foram além, já pensando já no pós, né?
mas eu queria ouvir e saber da história do menino que veio de lá de Feira de Santana, da Bahia, chegou aqui, né? Eu queria saber um pouco da história de pai, de mãe, um pouquinho também da história de mãe de Ludmila, família de Ludmila, para chegar a essa junção maravilhosa e fazer essa família maravilhosa e bonita que está aqui. Pode ir, aí vocês ficam à vontade, quem que vai começar. Pode começar, Lúdia. Bom, nós viemos para Londrina em 98, 97, quando meu pai se aposentou em São Paulo, depois de 25 anos trabalhando numa empresa. E foi aqui que eu conheci o Erison, no campo de futebol. Ele era amigo do meu irmão e a gente foi no estádio do café ver um jogo do meu irmão e lá a gente se conheceu. Ali, segundo ele, já foi amor à Amor à primeira vista. Segundo ele, então quer dizer que ela não ficou apaixonada não, tá? Eu tive que ser resiliente para conquistar. Teve que persistir ali. Não, tive mesmo, cara. Aprendeu cedo, até né? nisso. Veio de berço essa resiliência, entendeu? Foi início difícil, né? Para quem não me conhece, eu sou do interior da Bahia. Então, a vida me ensinou a ser resiliente desde a infância. Eu costumo falar que enquanto meus amigos estavam treinando, jogando futebol, eu tinha que dividir meu tempo vendendo salgados nas ruas para poder depois jogar futebol. Então, meu aquecimento era nas ruas mesmo. Então, eu aprendi a ser resiliente. Eu aprendi com 10 anos, 9 anos. Eu entendi a importância de a gente não desistir, a gente continuar seguindo em frente. Então, eu tinha um grande sonho, que era ser jogador de futebol. Minha família não tinha condições e o único meio que eu tinha é eu criar essa alternativa. Então, uma criança praticamente ter essa convicção que a gente tinha que fazer algo a mais para poder realizar. Então, não tinha tanta qualidade técnica, mas eu tinha muita vontade e sempre fui muito resiliente, sempre acreditei muito, né? Sempre tive muita fé. Então, o meu início foi assim, foi já praticamente tendo essa ligação com a resiliência, com a superação e com muita fé. Porque como eu era aquela criança que não tinha nenhuma ligação com o esporte dentro da família, então não tinha ninguém para estar me motivando, não tinha ninguém para estar me encorajando. Eu só tinha um pequeno sonho naquele momento, mas que aqui dentro de mim algo me falou que era possível, independente da circunstância. Então foi assim que comecei. E aí em 99 acabei vindo para cá, onde eu conheci a Ludmila. Hoje já estamos com 17 anos de casado, mas juntos já estamos desde 99. E temos a família aí constituída com o Davi e com a Estela. Então, a história do Erison na infância foi de resiliência. A história do Erison como atleta também teve resiliência. A história do Erison familiar teve resiliência, que a gente sabe que precisa ter resiliência. E se existe 17 anos hoje de casado, é porque existiu muitas resiliências, E né? por parte dos dois, né? Dos dois. Dos dois. É o determinado dos dois. Não, vamos junto até o fim e olhar pro fim, né? Porque senão fica complicado. E é o pilar, né, cara? A resiliência. Como ela se encaixa, a gente estava conversando aqui antes, né? Como se ela se encaixa para tudo, cara. Sim. A importância de você ser resiliente. Uma das frases criadas que eu sempre falo, que eu gosto de alterar um pouco para ficar bem a linguagem do ser humano, Sim. que é resiliência, é a capacidade de atropelar as dificuldades, suportar os nãos e dar a volta por cima. É o brasileiro, cara. Sim, é verdade. É o brasileiro. Resumindo, né, com a palavra brasileiro, né? Mas tem esse jargão, né? Que eu sou brasileiro, não desisto nunca, desisto não é? nunca, sim. Tem isso no brasileiro, né? Pelo menos grande parte, né, do brasileiro tem isso, né? De ir para cima, de lutar, de não desistir. Mesmo que as coisas estejam contrárias, né? Mesmo que as coisas, o vento seja contrário, o cara tá ali lutando e tentando. E às vezes a gente até é pego de teimoso, mas é o ímpeto de querer vencer, o ímpeto de querer desbravar, igual você tava falando, velho. Foi um desbravador na sua família, né? E como que a família recebeu isso? Pô, não,
Porque nem todo mundo tá. Algo que a gente conversou aqui esses dias atrás no podcast, né? Aquele que está na visão, para ele tá muito claro. Tá tudo Mas certo, aqueles né? que não estão na visão, acha que quem está na visão é doideira. É doideira, tá Não louco. é? E a família, como que a família recebeu isso, apoiou? Como que foi? É assim, o apoio da minha mãe, eu sempre tive em questão de mãe ali, maternal e tudo. Em relação ao esporte, é algo novo. Sim, Até porque não existiu dentro da minha família. Eu não tinha esse exemplo dentro da minha família, e nem próximo, para falar, olha, tá vendo, fulano conseguiu, você vai conseguir também. Então, eu que criei isso Sempre dentro. bater no peito e vambora. falar, cara, É, sem vambora. contar que tem a questão de vir de uma família humilde. Então, ou você escolhe jogar bola, ou você escolhe trabalhar. Mas, na verdade, sim, na família humilde não tem as de escolher jogar bola, tem que escolher trabalhar mesmo, sim, porque precisa do sim. pão, precisa, né, do que acontece todos os dias. Foi o que eu falei. Poxa, quanta história a gente não escuta, né? De atletas que são craques, a gente vê jogando no amador principalmente, que fala assim, eu não fui jogador de futebol porque meu pai não teve dinheiro para fazer isso. Eu tive que Porque trabalhar. eu não tive chuteira, porque eu não tive que trabalhar. Cara, eu trabalhei e joguei futebol na minha infância. Então é uma solução. Jornada dupla, né? Quando eu estou falando na área corporativa, eu falo questão, poxa, sempre vai existir um problema. Sim. A gente tem que buscar a solução. E na minha infância eu busquei a solução para a minha caminhada, para eu ter minha chuteira, para eu ter minha passagem, porque minha mãe não teria condições disso. Então foi aonde eu tomei a decisão, a questão da tomada da decisão. Às vezes, na maioria das vezes, a gente sabe o caminho a ser seguido, mas a gente não quer tomar porque a gente sabe a dificuldade que vai existir naquele caminho. Então a gente prefere o quê? Vir para desculpa. Eu sou cheio de frases, então uma das Eu vi frases eu vi a você. desculpa é a forma mais fácil de justificar um insucesso. Sucesso. Cara, é muito fácil, eu não vou conseguir isso, então eu vou colocar isso como desculpa e vou martelar e vou fazer. Eu vou acreditar e vou fazer todo mundo acreditar que eu não consegui aquilo por isso. Sim. E não, eu sempre tirei isso de mim, né? Sempre tirei essa questão da desculpa e do acreditar. A fé, né? Hoje, como eu estou dentro da casa de Deus, eu posso falar muito na palavra fé. No meio corporativo, eu preciso dar uma segurada Sim. para levar algo mais assim pro meio. Mas hoje eu posso falar, cara, a fé. A minha fé realmente moveu montanhas. Moveu montanhas e realmente realizou milagres em todos os sentidos da minha vida. Então, a minha fé sempre foi maior do que os meus problemas, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, pessoal de casa aí, né? O Erickson, ele faz palestra, né? Motivacional, né? Ele é um cristão que trabalha fazendo palestras em empresas, em corporações, né? Em escolas também, né? Em escolas e viaja o Brasil todo, fazendo com que? Fazendo com que as pessoas se encontrem, né? E façam com que aquilo, os sonhos, os desejos não sejam suprimidos, mas venha à tona, né? Então isso ajuda muito, só pra gente entender. Daqui um pouco ele vai entrar nesse mérito, porque ele conhece muito mais do que eu, né? Mas é uma figura assim que, como eu disse aqui, né? Parece que eu conheço faz tempo. Sabe quando tem aquela entrosamento, né? Mas é engraçado a gente falar isso, mas eu sempre tive muito sucesso na área comercial. Sim. Tá? E a área comercial sempre é muito de confiança, de credibilidade. Isso que você está sentindo é justamente o que eu consigo transmitir. Sim. Aí vem com outra frase, né? Impossível sermos Deus. Sim. Impossível. Mas é possível sermos semelhança. Sim. Na verdade, somos chamados a ser, né? Precisamos ser, né? Então, é impossível sermos Deus, mas é possível sermos semelhança. Refleti-lo, né? Refleti-lo. Qual Isso. que é isso? É justamente você ter a capacidade de conseguir chegar no local e a pessoa falar, cara, eu confio nesse cara, tem algo especial, tem algo diferente. Então, é onde eu consigo mostrar realmente que existe algo próximo assim de mim que quando as pessoas me perguntam, eu faço questão de falar que é Deus, realmente. Então, as minhas conquistas, foi Deus. Eu acho que eu posso até citar. Pode ficar à vontade. Falando assim, já Ludmila. adiantando, mas na época, quando a gente for, por exemplo, um país muçulmano, Ah, é verdade. e lá o nosso entrosamento com o pessoal era muito grande. A gente via lá as mulheres cobertas, os homens. E eles sentiam isso, essa questão de a gente ser somos um casal do bem. Sim. Então, a gente foi muito bem acolhido.
E a gente também podia sentir isso da parte dele. Alto astral, né? Tipo, você chega no ambiente, não é aquela pessoa que fica acanhada, fica ali reservada. Não, estou aqui de livro aberto para vamos dialogar, vamos Fazendo conversar. bem. É justamente. Então, assim, o seu Deus está dentro de você. Sim. É isso, nas suas atitudes, é no que você faz. Então, a gente, no país muçulmano, a gente foi muito bem recebido. As Que pessoas legal. enchiam a mesa pra gente. Isso é testemunho. Isso é um testemunho. Né? Eu vou aproveitar para dar uma ajuda, inclusive para quem estiver nos assistindo ou quem nos assistir, a importância de você não querer provar para as pessoas que sua religião é melhor. Sim. E sim sua atitude. É o que você é, né? É o que você é. E chegou uma ocasião, eles são muçulmanos, 98% da população muçulmanos, com burcas e tudo. Uhum. E uma vez eu fui perguntado por um torcedor, Erison, você não é muçulmano e por que você trata a gente tão bem? E eu falei, eu não sou muçulmano, mas eu sou cristão. Eu respeito, eu como cristão, eu devo respeitar a tua escolha, né? Sim. E é o que Deus nos deixou. Amar o próximo como a si mesmo. Ele não falou amar o próximo da sua Se religião. for igual a você, né? for igual a você. Verdade. Então, isso aí foi um espanto para eles. Então, é a questão realmente do que você é. As pessoas vão se espelhar nas suas atitudes e não no que vocês falam. Mas tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando. É ser semelhança a Cristo. Não é? Cristo, ele chegava, onde ele chegava, as pessoas queriam estar perto dele, não somente pelos milagres que fazia, mas pelos ensinamentos que eles tinham para passar. Né? Que ele tinha para passar e passava. E a ideia de nós sermos cristãos é ser seguidores de Cristo. Ou seja, a gente teve até esses dias atrás um reencontro, um trabalho muito maravilhoso que a gente fez. E eu tive a oportunidade de ministrar ali sobre o que é ser cristão. Né? Em primeira instância, numa definição mais simples, é ser um seguidor de Cristo, ou seja, fazer o que Cristo fez enquanto ele esteve aqui na Terra. E isso é muito importante, porque muitas vezes acontece o quê? O preconceito inverso do cristão em relação às outras pessoas. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Não pode acontecer e também no mundo em que vivemos, quanto mais você tenta ser semelhante, que é o que devemos ser, mais você é confundido. Por quê? Porque dificilmente você encontra pessoas com essas atitudes de ser semelhante. Então, as pessoas, às vezes, te mal interpretam porque não conseguem entender que é possível realmente você estar agindo daquela forma porque você está querendo ser semelhante. Acha que é por interesse, por alguma coisa, mas o tempo e tuas atitudes começam a mostrar que não. Não, realmente ele é diferente. É verdade. Ele é Porque diferente. a gente vive num mundo, a Bíblia já diz, né? O mundo jaz maligno, o mundo está corrompido, o mundo no contexto geral ali. As pessoas se relacionam, na grande maioria, na grande parte, na grande totalitária das pessoas aí, ela muitas vezes se relaciona por fins e interesses. Né? E quando você de repente percebe uma pessoa que quer se aproximar simplesmente por querer estar perto, querer refletir a Cristo e querer viver harmoniosamente, viver bem, né? A pessoa, peraí, o que está acontecendo aí? Mas na verdade esse tem que ser o padrão do cristão, né? Onde chegar, marcar presença sim, mas não para marcar presença, Ludmila, com arrogância, né? Mas com simplicidade, com amabilidade, com amor ao próximo. É aquilo que você estava falando. Como pode num país muçulmano, né, serem bem recebidos, serem tratados assim com muito respeito, né? É por conta de transparecer isso. E há poucos dias a gente teve contato, a gente tem contato ainda com o pessoal de lá. A gente tem contato com o pessoal e a amizade de agora é de 10 anos já, né? Tem 10 anos que a gente morou na Malásia. E até hoje a gente tem contato com o pessoal e o respeito continua mesmo. Rapaz, isso é um legado. Falar bem assim, imagina você morar num país com culturas, com crenças completamente distintas das nossas, e essa pessoa sentir saudade E respeitar você saudade. como você é. Como Olha, você é. isso é Cristo Olha que manifestado. Olha Né? que barreira, quebra todos os paradigmas. Sim, com certeza. Isso É não o que tem. a gente deixa, né? Onde a gente passa, deixa. Esse é o legado de todo cristão, né? Eu acho que nós, como cristãos, nós precisamos marcar essa geração dessa forma, né? Há uma frase de Paulo que ele fala assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso? Ele se abster do seu eu e permitir que Cristo, a essência de Cristo, se manifeste através dele em outras vidas. E Cristo é isso. Né?
Cristo é manifestar o amor, é amar sem julgar, Sem julgar. né? É se doar sem interesse de ter um retorno, né? Eu acho que rapaz, tem que estar firme mesmo, viu? Há uns 4 meses atrás, eu estive em Fortaleza, em Recife, fazendo um trabalho para uma empresa. E era um trabalho que meio complicado, porque era porta a porta. E toda hora você estava com uma pessoa diferente. E o trabalho você tinha que pegar a identidade, CPF da pessoa, cartão Olha e só. tudo. Então, o produto não era difícil de se vender, até porque era um produto que as pessoas tinham necessidade. Mas a forma que era O meio para o chegar à meio pra venda, chegar né? à venda era muito difícil, porque se a pessoa sentisse 1% de desconfiança, ela não daria os documentos dela para uma pessoa que nunca viu. E o pessoal de lá tinha muita dificuldade, e a grande desculpa deles era justamente essa. Não, porque quando a gente vai num bairro novo, as pessoas não conhecem, e eu fui. Eu fui sair daqui, fui para lá, e com esse meu jeito, E foi indo. a primeira abordagem que eu fiz uma venda quase que do que eles estavam fazendo no mês inteiro, Olha só. em 3 pessoas. Esse foi nesse momento que você estava trabalhando para uma empresa. Por empresa, Isso. por empresa. Estava trabalhando. E no segundo momento, a gente estava no centro da cidade, e após uns 30, 40 minutos, o gestor que me contratou, a gente estava indo embora, uma senhora, uma família dela, muito simples. Aí, Erison, manda um abraço para sua mãe, para dona Elza, manda um abraço para sua família. Já estava E íntimo. desse jeito. E isso e aquilo, e não volta aqui. Aí pegou uma comerciante simples, bem humilde, veio com um saquinho, com 2 meias, 2 pares de meias, me deu e falou. Aí o gestor falou assim: Erison, de onde você conhece ela? Aí eu falei, daqui? Mas como daqui? Eu falei, daqui, da agora. Você conheceu ela agora? Eu falei, conheci ela agora. Ele falou, não acredito. Eu não acredito. Eu falei, sim, conheci ela agora. Mas em 30, 40 minutos ela já sabe o nome da tua mãe, sabe onde você mora, e que você para voltar. E você ganhou presente. Aí eu virei para ele e falei assim, é que nesses 30 minutos, 40 minutos que eu estava aqui, em nenhum momento eu falei em vender alguma coisa para ela. Eu tratei ela como um ser humano. Mostrei para ela que tudo que eu tinha aqui para oferecer era um benefício para ela. Ela, mas você ganhou até presente. Eu falei, essa é a sensação, esse é o meu grande diferencial. Porque eu consigo chegar nas pessoas e mostrar que elas são muito mais do que um negócio para mim. Que elas são importantes, que eu estou feliz em apenas conhecê-la. Se sair ou não um negócio, é consequência se ela vai estar necessitando ou não. Ele virou e falou assim, cara, não tem como. Sem palavras. Sem palavras. E aí as pessoas muitas vezes perguntam, Erison, eu coloco lá especialista em resiliência e estratégias de venda. Mas especialista em vida e com pessoas. Esse é o grande segredo do meu sucesso nas vendas. Eu sou especialista com pessoas, de saber o que realmente e mostrar para as pessoas o tão que elas são importantes, independente de quem seja. De repente não chegar ali e apresentar um produto, enfim, mas apresentar uma solução, algo que a pessoa de repente possa revender, vender, enfim, né? Ter empatia, né? Se colocar no lugar da pessoa. Aproveitar aquele momento para realmente conhecer Sim. aquela pessoa e ser conhecido. Porque depois que você conhece que existe esse relacionamento, essa empatia, que existe tudo isso, fica fácil, porque a pessoa já confia, então ela vai confiar no que você quer. Então isso é magnífico, mas assim, é você tentar o tempo todo ser semelhante. Importante Isso conforta quem está ao seu lado. Essa sensação que você falou, cara, parece que a gente já somos amigos há muito tempo. É isso que a gente precisa ser. Olhar mais para as pessoas. É verdade. E não Olha, do que elas podem te oferecer. Ó, só para avisar vocês aí que tá assistindo aí, dia 10 vai vir, eu acho que é o Baus, como é que é o nome dele? É o pastor Baus da Presbiteriana. Leonardo Baus. Ele vai vir aqui junto com o Ministério Louvor e vai estar tocando aqui na igreja, Que legal. né? Acabei de ser avisado ali fora. 10 de ali. janeiro, né? Dia A 10 campanha agora. nossa do dia 10 de dezembro? Parece que é agora. Se não me engano é agora. Não sei se é agora ou em janeiro. Não sei se a data bate aí. É Né? benção, o Leonardo é benção. Mas parece que vai vir aí. E assim, é muito bênção mesmo
né? O negócio é a gente ter a unidade do corpo de Cristo e ter esse network dentro da própria igreja. Eu quero saber de vocês dois, assim, preconceito. Né? A Cardela. Né? Porque essa palavra, ela é de uma maneira, às vezes, é complicado até falar sobre isso. Porque as pessoas às vezes acham que é só o preconceito, talvez do negro para o branco, tal, da condição social, mas não, às vezes até mesmo de você mudar de profissão também há um preconceito. Então eu queria que vocês falassem, né, sobre preconceito, se já aconteceu com vocês, ainda mais que vocês foram para fora do país. Comigo já aconteceu quando eu fui para Portugal. Eu estava com a minha branquinha andando no meio da rua, aí tinha uma pessoa lá do outro lado lá que gritou assim, falou assim, ah lá, um negão com a branquinha. Não, verdade, isso aconteceu lá em Portugal. Né? Então, eu estou falando sobre isso porque a gente tem que passar por todas essas coisas e não tem o que fazer. Né? Ou a gente passa por isso e encara, ou a gente, né, fica amargurado e toma esse copo de veneno e quem morre é a gente mesmo. Falando nisso, teve uma vez, não sei se você deve ter acompanhado, uma vez que o Daniel Alves estava jogando no Barcelona ainda. Ele foi cobrar um escanteio, o cara jogou uma banana. Jogou a banana, Pedro. Rapaz, eu achei aquela atitude dele tão superior. O cara pegou a banana, descascou, bateu cheio de potássio e energia naquela hora lá. Eu acho que a grande Sacada, ferramenta, né, para lidar com preconceito é isso, sabe? Meu, é saber quem eu sou em Cristo, indiferentemente de cor de pele, de raça, e viver a plenitude. E deixar com que essas pessoas que têm esse tipo de preconceito, seja social, seja racial, seja intelectual, porque também existe, né? Um preconceito intelectual, não vem conversar comigo porque eu estou acima de você, né? A melhor maneira é deixar falando sozinho. Mas fique à vontade. O problema e o preconceito... E eu quero a Ludmilla falando depois, viu? Você pensa que eu não sei que você está quietinho? O preconceito ou a dificuldade não é o grande problema. O grande problema é a forma que você vai lidar com o preconceito ou com a dificuldade. Sim. Foi o que aconteceu com o Daniel Alves. Entendeu? Então as pessoas precisam realmente entender que uma pessoa preconceituosa não é apenas com o negro. Ela tem um problema emocional, um distúrbio, que ela vai ser sempre preconceituosa. Sim. No momento que ela tiver com outras pessoas, por mais que seja da mesma raça, da mesma classe social, em algum momento ela vai conseguir ter um preconceito dentro daquele grupo, porque a classe social da pessoa B é menor. Então ela sempre vai ser preconceituosa. Sempre no ambiente que ela tiver com pessoas, ela vai ter um preconceito com algum deles. Então, não é apenas com o negro, é com tudo, entendeu? Se não tiver com o negro, vai ser com uma pessoa com uma preferência sexual. Ou quando ela se sente ameaçada, né? Sim. Às vezes em algum setor, Ô, Ludmilla, por favor, eu quero ouvir muito sua voz. Bom, em relação a preconceito, acho que preconceito desde o início do nosso relacionamento, inclusive, porque como eu, uma branquinha, na faculdade, certinha, de repente... Tipo alemã, né? De repente, namorando um jogador de futebol, negro, de uma família... Minha família não tem uma super condição, mas nunca nos faltou nada. Em relação à condição que o Erison tinha, da família dele, ele tinha uma condição menor que a minha. Então, o preconceito já começou por aí. E não de pessoas distantes, do meu ciclo mesmo. Né? Então, falar, não, é isso que eu quero? Já enfrentei muito preconceito por conta disso. Quando a gente viajou para fora do Brasil, ficou mais acirrado, porque a gente ainda acha que, assim, no Brasil tem muito preconceito, mas lá fora, por exemplo, quando a gente foi para a Armênia, um país que o Erison saía na rua, as pessoas apontavam. Meu Deus. Era complicadíssimo, complicadíssimo. Irmão, tem que ser forte mesmo. E Tem lá- que ser resiliente mesmo. Lá ele vivia de jejum. O Edson, teve um episódio que nós fomos num parque aquático, esse ficou bem marcado, porque o Edson, no geral, ele é um cara muito controlado. Eu sou a mais estourada. Ele é um cara controlado, que tem ali a inteligência emocional, né? A saúde emocional Que me tem que irrita às vezes. Muito controlado, né? E aí nós estávamos num parque aquático com mais brasileiros e uma armena que falava português muito bem. E a gente estava na fila de uma tirolesa
O Erisson ali no jejum dele, lendo o livro, bem tranquilão. E ele foi na fila da tirolesa comigo e, de repente, um cara na fila, um armeno, começou a falar algo que eu só entendia Seve Spitak. Seve Spitak é preto branco. Entendia muito pouco o armeno. E a nossa amiga brasileira, que também estava na fila com a gente, falou, ó, ele está falando que você é negro, macaco, só que na fila, todas as pessoas ali, que nem se isso acontece no Brasil, a pessoa que faz isso, ela não é, as pessoas não vão se omitir, as que estão ouvindo. E ali, as pessoas parece que estavam rindo Nem junto ligavam. com o cara, viraram para olhar o Erisson. Meu Deus. Tipo como se fosse um monumento, tá olhando assim, vamos... E o Erisson não sei se, porque nesse momento estava em jejum, estava muito... O humor Muito dele estava tranquilo. diferente. Não, mas aí foi muito pelo contrário. Ele Ah, falou, não. Ludmila, ali ele estourou, coisa que ele nunca tinha feito. Ele falou, não, aqui eu não aguento mais. basta. Ludmila, sai da fila. Ele pegou esse cara. E ali eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei preocupada, porque eu falei, agora a gente vai ser expulso do país. Né? Porque ele pegou o cara, ele pegou pelo colarinho o cara, ele ficou muito nervoso aquele dia. E a nossa amiga falou, Ludmila, ficou desesperada, né, a Maria. Mas no final acabou os seguranças tirando o cara do par, para minha surpresa, porque para mim a gente não ia ter apoio dos armenos ali. E esse foi o episódio que eu lembro mais assim, aberto que teve. Mas assim, teve vários outros também que velado, né, que a gente sentia o preconceito. Nossa, que triste, né? Esse período da Armênia aí, tinha situações de a gente entrar num coletivo e as pessoas saírem, atravessarem para o outro lado da rua. Então, são situações que precisam ser superadas. Entendeu? Tem pessoas hoje, principalmente a mídia, atrapalha muito na questão de que, aconteceu alguma coisa na escola, eu não levo mais o meu filho para a escola por isso. Gente, na minha infância eu passei a minha infância inteira a ser chamado de macaco, de nariz de batata, de tudo, e levava numa brincadeira. Então, eu acho que a gente está estragando muito, justamente porque por causa da nossa reação, a forma que a gente está encarando o preconceito, a forma que a gente está encarando as dificuldades, nos impede de prosseguir. Ao invés de a gente ir para frente, a gente está retroagindo, está retrocedendo. Então, mas muito por isso. A questão do vitimismo. Você sabe uma coisa? Tipo assim, eu posso falar porque às vezes a gente é totalmente diferente, Arthur. Assim, entrar nesse tema preconceito, porque eu sei que ele viajou para fora, sei que para ele chegar onde chegou agora, teve que passar muitas coisas assim, né? São 17 anos de casado, são 17 anos de coisas que aconteceu. Né? Mas só que assim, às vezes, a gente mesmo sabe, a gente que é negro ou um alemão, eu tenho uma amiga minha que é brancona, e as pessoas riem dela pelo jeito dela, tipo assim, a sobrancelha dela é branca mesmo. E às vezes eu olho e falo assim, então o preconceito não é só do negro, no caso, tipo assim, é cor, se é um pouco diferente do normal, as pessoas já começam... não, olha, fulano já começa a colocar apelidinho. E, assim, e a gente sabe que quando uma pessoa ela fala, ela chama você de negrinho de uma maneira e negrinho de uma outra maneira. A gente entende muito bem a forma de falar, né? Então, às vezes a gente deixa quieto. Mas só que tem coisas que às vezes a gente estoura porque fala assim, pô, você está indo para o outro lado que a gente consegue entender. Então, isso a gente consegue entender no tom da voz. Não sei se o Erisson já, tipo assim, entende isso. Não, com certeza. E eu gosto muito de transmitir na minha fala, nas minhas mensagens, coisas que eu vivi ou estou vivendo. Eu sempre falo, o pessoal ri bastante, negro, nordestino, sobrenome Silva Santos, no sul do Brasil, pobre, palestrante, ex-jogador de futebol. Imagina a coragem de ir para dentro de uma empresa, de um colégio particular, com os melhores professores, e falar bem assim, não, eu tenho uma capacidade de compartilhar algum conhecimento com você. Um ex-jogador de futebol, não estou falando outra modalidade, porque você sabe que a fama de ex-atleta de futebol é ser ignorante, para não falar, não colocar o animalzinho que não tem nada a ver aqui na jogada, mas eu tive que quebrar, sofri muito preconceito, mas mais uma vez a resiliência, a persistência, a fé
foram quebrando paradigmas. Hoje eu entro nas principais escolas de Londrina. Isso para mim é uma vitória gigantesca, entendeu? E eu gosto muito de compartilhar isso, principalmente com qualquer pessoa, mas principalmente com os negros, para que entenda que o preconceito sempre existiu, existe e sempre vai existir. É a forma que a gente vai lidar com ele, entendeu? Inclusive, assim, sendo mãe de crianças negras, aí estudando em colégio particular, quando eu vejo que tem algum sinal, né, o que eu faço é tentar reafirmar meu filho. Falar assim, você é negro, você é lindo por isso. Muito orgulho. É isso. Você me lembrou de uma coisa agora. Eu tenho um menino que ele é da corzinha do seu menino, dessas crianças ali. Aham. E um dia ele estava na creche. Aí na creche ele chegou um dia para mim e falou assim, pai, eu não quero ser negro. Eu falei, ué, mas você é negro, fazer o que você não quer ser? Ele falou assim, não, pai, eu não quero. E ele chorava por conta disso. Aí eu procurei saber o porquê que estava acontecendo com ele. Por quê? Todas as crianças lá da sala dele eram brancas, entendeu? Ele era o único moreno da sala. E o que acontecia? Eu não sei se as crianças falavam da cor dele, eu não sei se ele prestou atenção que ele era o mais escurinho dali e ele já não queria ter aquela cor mais. Aí eu demorei acho que uns 2 anos para tirar isso da cabeça desse menino. O período que praticamente que ele estudou lá foi 2 anos e meio. Eu tive que trabalhar na cabeça dele para que ele pudesse. E a outra sala que ele entrou também só tinha branco também. Aí eu falei assim, não, filho, não é assim. E ele não queria, ele chorava, Arthur, chorava, gente. Aí o que aconteceu? Hoje você chega para ele e fala para ele assim, que cor que você é? Ele fala, eu sou negro com muito orgulho. Hoje. Mas assim, até ele entender, isso é muito complicado para uma criança Com que não certeza. sabe o que é. E a minha mulher uma vez estava no Mufato, perguntaram para ela, que era clarinha, perguntaram para ela assim, ai, que neném bonitinho, você cuida, né? Tipo assim, entendeu? Então as pessoas às vezes não entendem que isso acontece, gente. Um negro casar com uma branca. Lógico que Isso acontece. não Ué, tem? natural, ué. Uai. Como não? Como que não vai acontecer? Não, Lógico, sim, ué. mas assim, às vezes, É o que a engraçado gente fala, né? tem essas coisas Não, ainda. é o que a tem. gente fala. Existe sim algo que a sociedade precisa entender, que de repente a sociedade ela precisa, ela como um todo, ela precisa ser ensinada, que o preconceito não pode existir, né? Isso seja racial, cultural, enfim. Cada um tem sua particularidade, enfim. Né? Mas também isso cabe aos pais ensinar em relação, né? Aos filhos a se posicionar. Não, eu sou isso com muito orgulho e ponto, né? É igual o Edson estava falando. De repente sair num vitimismo e se posicionar. Não, é isso e tal. Lógico Eu que vou precisa... conseguir assim. Isso. Eu vou conseguir sendo negro. É lógico que... Eu vou por exemplo, conseguir sendo baixinho. Não tem exatamente. jeito. É que a gente não é Faltou, Michael Jackson, faltou não tem com jeito de mudar de respeito cor, né? dentro da sala de aula, faltou com respeito o filho, a filha foi desrespeitado, né? Dentro desse cunho, sim, chama as autoridades da escola, porque precisa, né? Precisa de uma disciplina, precisa ter mas Um o limite, filho, o filho também precisa estar incêndio. Peraí, eu sou isso, eu não sou diferente de ninguém, eu sou um ser humano. A cor da minha pele não define quem eu sou. Sim, verdade. Né? Não pode definir. Então, quer dizer, sair fora desse vitimismo e falar, se posicionar. É lógico que a gente está falando de crianças, né? Sim. Mas igual você falou, do Miguel. Então já ensinou, hoje ele sabe quem ele é. Não, hoje ele sabe quem ele é. Não, mas o meu irmão... Agora imagina assim, não, ai filho, não liga para isso. E não ajuda a criança nessa construção. É a construção, né, que faz parte da construção. Né? E aí ajuda nessa construção, vai fazer com que? Vai fazer com que a pessoa se posicione. Ó, o Kaká, meu irmão, tá aí. Meu irmão, ele tinha um problema com ele, que ele tinha... Você pode perguntar para ele depois, Arthur. Não estou falando de criança, não. Estou falando já na juventude da nossa igreja, viu? Ele tinha, por exemplo, assim, quando alguma menina chegava até ele e era branquinho, ele tinha um certo receio de querer namorar esse tipo de coisa por conta da cor. Estou falando assim, isso é meu irmão que tinha. Entendeu? Um trauma, entendeu? Então,
isso aconteceu dentro da igreja. Isso acontece dentro da igreja também. Então a gente não pode pensar que, pô, as coisas só acontecem lá fora. Não, não. Da nossa igreja às vezes acontece muitas outras coisas. Não que a igreja influencia isso, influencia aquilo. Não. É porque as marcas do passado, aquilo que a gente vem aprendendo desde a nossa infância, ela acaba refletindo no adulto que nós somos. Né? E às vezes dentro da igreja, às vezes a gente fica, de vez da gente ser liberto totalmente, e às vezes a gente fica com essas coisinhas em nós, e às vezes a gente acha que a gente não pode chegar. Eu não sou tão bom assim para fazer esse tipo de situação. Né? Eu gostaria que você, não sei se vocês já aconteceu isso na igreja de vocês, se vocês já conversaram com alguém em alguma dessas situações de achar que eles não são possíveis ou capazes de realmente executar alguma situação, talvez porque é gordo, porque é magro, né? Porque às vezes é negro, porque é branco demais, né? Ou porque às vezes não é tão bonito, porque hoje em dia as pessoas colocam um tipo de beleza e acham que só o belo, tipo assim, é bom. E não é. Então acho que cada pessoa tem as suas características. Hein, Edson? Você já trabalhou na sua igreja alguma questão assim? Não, eu nunca tive essa experiência de preconceito dentro da igreja. Já tive entre religiões fora da igreja. Uma religião com a outra, mas dentro da igreja mesmo eu nunca presenciei algo desse tipo, não. Não, porque não quer dizer que você presenciou, você já ajudou pessoas assim. Encorajou pessoas assim a vencer essa situação. Ah, sim. Porque às vezes a igreja, ela tá ali, eu igual vejo, o Arthur é um cara que ele cuida do encontro com Deus hoje. Ontem mesmo, recebi uma mensagem aqui no WhatsApp. Edson, por favor, manda um vídeo para mim. Meu sogro está com depressão. Da outra vez eu mandei, ele viu no meu status, pediu, e aí me pediu novamente, manda novamente, se tiver outros, manda, porque meu sogro está em depressão. Daquela vez que você enviou o vídeo, curou a depressão dele. Então, isso aí está acontecendo, por isso que eu falo, é uma missão. As pessoas estão muito carentes hoje, né, de uma palavra, né, então tudo que a gente pode fazer para ajudar nesse sentido de, né, dar uma palavra de encorajamento, de apoio, é muito bem-vindo. A gente já viveu a situação, por exemplo, de pessoas amigas próximas, mais velhas, de casais, ajudar a gente no momento que a gente precisa. E hoje, quando o casal está precisando... Reverter. E isso, para mim, é muito gratificante. Inclusive, é uma pessoa dentro da igreja, por quê? Ter também humildade para pedir suporte. Porque muitas vezes a pessoa está na igreja e está ali. Não, eu sou líder de célula, eu sou, e a casa dele está caindo. A maior e ele não ilusão percebe. é essa. Então, é humildade também, falar, opa, agora sou eu que preciso. Eu te ajudei, agora vamos inverter. Porque isso é a comunidade, isso é viver em Deus. Sim. É falar do irmão. E mesmo porque a gente, igual a gente estava falando aqui, né? A pandemia, ela causou estragos emocionais muito grandes, né? Assim, a gente... É lógico, a gente falou que, não sei se foi em off ou não, mas o fator pandêmico não é só simplesmente pelo vírus, né, e a letalidade do vírus, mas foi o caos emocional que gerou em todo mundo. E aí o Erisson, ele faz palestra, né? E vai lá ajudando. E eu acredito que nesse meio de pandemia deve ter... A procura por você deve ter aumentado. Agora sim, né? Tá. Né? Mas no meio da igreja... Ficou rico, cara. Nossa! Quando eu conheci ele, nossa, do ano passado para agora, o homem enricou muito. Mas no meio do cristão, do cristianismo, isso também aconteceu, porque estamos no mundo aí, né? E tem aquelas pessoas que estão mais resilientes, mais fortes, mais firmadas, mais consolidadas, mas existem aqueles que estavam... A gente, por exemplo, aqui na igreja onde nós congregamos aqui, o que a gente percebeu... Começou a pandemia, começou a dar aquela incerteza. Vamos fechar tudo. Teve pessoas que pararam de congregar e não voltaram ainda. Né? Uhum. Que isso demonstra o quê? Demonstra uma fragilidade emocional que não permitiu que ela... Peraí, vamos voltar. Pode ter voltado para qualquer outro lugar, fazer qualquer outras coisas, mas voltar a cultuar, que é o cerne da nossa fé, é o quê? Estar junto em comunidade, né? Como a Ludmila bem falou, estar junto em comunidade, né? O que ele falou aí, eu vou concordar com ele em partes. Não, mas é verdade, você sabe que é. Porque...
realmente eu tô bilionário. Descobri que eu tô bilionário. Eu fico feliz demais. Mas não é o bilionário que nós estamos acostumados a ver. É o financeiro. O que Deus tem me proporcionado com as coisas que têm acontecido na minha vida, o que eu tenho conseguido fazer para outras pessoas, realmente me dá a sensação de uma riqueza, de ter sido escolhido realmente para uma missão que me deixa assim. Eu tenho que tomar cuidado, né, para não se tornar uma pessoa vaidosa, arrogante e tudo, mas eu me sinto realmente escolhido por uma grande missão. Então por isso que eu sempre estou falando de Deus, porque não sou eu, Erisson Santos, é que Deus está me capacitando, Deus quer que realmente eu vá em todos esses lugares. No ano passado, eu recebi uma mensagem no Instagram de um rapaz de Minas Gerais, onde ele falava: Erisson, muito obrigado. Nunca tinha visto na minha vida, né? Falei: por quê? O que aconteceu? Hoje eu consegui realizar o meu sonho graças a você. Falei: mas como assim? Ele falou: em 2018, não tá 2021. Em 2018, eu sofri um acidente. Fiquei em coma. As pessoas me deram como morto. Em 2019, eu comecei a te seguir no Instagram. Ver tuas frases, tuas falas. E comecei a acreditar. Enquanto as pessoas não acreditavam que eu ia sobreviver, eu comecei a acreditar que era possível me tornar um atleta de futebol, mesmo com a idade ultrapassada. E em 2020 eu realizei o meu sonho, foi graças à tua frase. Olha aí. Cara, eu chorei tanto nesse dia. Eu chorei tanto, eu pedi até pra ele fazer um vídeo. Falei: cara, faz um depoimento pra mim disso aí, cara. Faz um depoimento disso aí. Então, assim, o que te enche, a sensação, quando acontece algo, quando você tem um depoimento de uma pessoa que você fala, a pessoa te fala: Erisson, cara, aquela frase, o que você fez por mim, mudou a minha vida, salvou a minha família, algo desse tipo. A sensação é melhor do que você ganhar dinheiro. Pelo menos para mim hoje isso significa muito, entendeu? Então eu sempre falo que a riqueza que Deus me deu, quanto mais eu compartilho, mais ela cresce. E a riqueza essa que a gente tanto luta por ela, que a gente sacrifica, se você começar a compartilhar com outras pessoas, acaba assim, ó. Então eu tenho me sentido cada vez mais rico, justamente porque eu estou tendo essa oportunidade realmente de impactar positivamente as pessoas. Então isso para mim é magnífico. Isso tem a ver com prosperidade, né? A prosperidade, ela abrange muito mais que dinheiro, né? Ela abrange todas as áreas. Onde a gente chega a ser próximo, por exemplo, desde de uma palestra, desde do trabalho comum, desde do ir e vir, desde o sentar aqui e ter uma conversa abençoada e fazer com que a prosperidade, ela transcenda essa sala aqui, alcance outras pessoas, né? Porque o que é a vida de um palestrante? É fazer com que aquele espírito vivo que está dentro dele seja transmitido. A partir do momento que isso não acontece, você não está sendo próspero, mas a partir do momento que isso acontece, você está sendo próspero. Quer dizer, o dinheiro é consequência do trabalho, enfim, mas a pessoa, o cristão ser próspero é o quê? Tudo que eu for fazer... Mas não tem nada a ver com dinheiro, né? Todo mundo pensa nisso. Tem, porque é bom. Não, é bom, mas é bom. É bom você andar num carro bom, é bom você ter uma casa boa, é bom você ter recursos, mas isso é consequência da prosperidade em si. A Bíblia me ensina que jeito? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e no demais tudo vos será acrescentado. Quer dizer, a gente tem que buscar primeiro o reino, né? Ser próspero nessa questão. Olha, por causa da sintonia, eu nem vou ler. Lê essas 3 primeiras frases dessa postagem de hoje. Eu tô meio ruim das vistas, eu não sei se eu... Ser palestrante para mim não significa ser o melhor ou saber mais do que as outras pessoas. Significa ter habilidade em compartilhar conhecimento adquirido com as próprias experiências ou através de outras pessoas. Será necessário adotar a capacidade de aprender diariamente e humildade de ser aluno. Ô, Ludmila. Foi o que você acabou de falar. Olha, eu queria saber de vocês dois. Assim, são 17 anos de casado, né? Bacana. Nesses 17 anos,
onde Deus operou mais e os milagres aconteceram na vida de vocês que vocês acharam que era impossível? Olha, a gente teve diversos momentos, principalmente como casal mesmo no relacionamento. Sim. Eu acho que Deus permitiu, por muitas vezes, que a gente passasse por um deserto e que ali a gente conseguisse parar, refletir e se transformar. Então, mesmo nos momentos difíceis, eu paro hoje e vejo Deus estava agindo. Porque era ali que a gente se reciclou, que a gente percebeu a importância da nossa família, como Deus agiu, como Deus nos colocou no caminho novamente. Tivemos a oportunidade de ter pessoas ao nosso lado que nos ajudaram, que a gente se permitiu também isso. O que mais, Eli? Fala. Tem gente que parece estar Abre o emocionada. Abre o coração, vai lá. Eu acho que com os nossos filhos também, a gente tem 2 crianças lindas que a gente, a cada noite, a gente vê eles orando. A gente vê Deus ali presente, falando por eles. Uma criança tão pequena que fala umas coisas que parece que estão tapa na gente, sabe? Então, eu acho que é Deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar. Eu acho que um casamento é algo muito importante e é uma das principais, é um dos principais focos do inimigo, né? Então, Deus opera diariamente. Deus opera diariamente. Então, chega momentos que você realmente está no fundo do poço. Você já está perdendo de goleada. Então, por isso a importância da resiliência, porque vai existir sempre os momentos difíceis. Não tem como, não. Se não tiver, tem alguma coisa errada, entendeu? Vai existir, porque o momento difícil faz parte do processo de crescimento do ser humano. Principalmente a gente que tenta ir no caminho certo. A não ser que eu coloque uma venda nos olhos, lá tá tudo bem, tá tudo certo. Se a gente quer seguir, ser certo, tem muitas batalhas sempre pela frente. É Né? verdade. Então vai existir o ciúme, vai existir os pensamentos, os desencontros, que muitas vezes está tudo correto, mas os desencontros que eu falo, cada um pensando de uma forma diferente. Então já existiu várias situações e a gente pensar que não tinha mais família, entendeu? A gente pensar que não Mas existia como assim mais não o tinha amor. mais família? Você pode explicar, por favor? Situações de a gente estar passando por um momento difícil, de chegar a querer se separar, entendeu? Como acontece, mas como eu te falei, que sempre vai ser a forma que você vai lidar naquele momento. Por isso que é importante você ter essa semelhança com Deus, porque no momento de desespero, quando um casal está pensando em se separar, quando você está pensando em desistir de um sonho, a gente fala muito da inteligência emocional, mas é um sentimento muito vindo de Deus, de você ter a capacidade de perdoar, a capacidade de ter a humildade de reconhecer que você errou e não somente aquela pessoa. Então, você tem que estar muito próximo, tem que estar muito semelhante de Deus, porque somente Deus tem e é maestro na capacidade de você perdoar o outro, cara. Porque quando você pensa em perdoar, é uma atividade, é uma ação muito difícil. Por quê? Porque você foi lesado por aquilo. Então, é uma grandeza muito nobre. Perdoar é dar a chance a si mesmo de seguir em frente. É mais uma frase minha. E eu acredito assim que hoje, num mundo que se prega amor próprio, liberdade, então, dependendo para onde a gente corre, Pode ser perigoso. pode ser perigoso. A gente tem que saber, até no momento difícil, filtrar. Que muitas vezes a gente não tá a gente só quer ouvir alguém, né? Então, não é fácil, né? O casamento, a gente sempre fala, né? O casamento, ele é uma construção, né? São duas pessoas que Todo vieram dia, de né? cultura, sim, vieram de culturas diferentes, por mais que vivam no mesmo país, né? Ou nas mesmas cidades, no caso de vocês não são, né?
mas são de famílias diferentes, são de culturas familiares diferentes, né? E se juntam num propósito de viver juntos. No começo do casamento sempre vai ter divergências, e ao longo do casamento também vai ter. E aí é necessário fazer o quê? É necessário se reciclar todos os dias. Sim. É necessário fazer o quê? É necessário se ajustar. Opa, peraí, vamos conversar. Se veja dentro de uma tempestade. Qual o primeiro pensamento que você vai ter? Sair dela, né? Isso aí, pô. Esse é o problema. Mas assim... Você já está dentro da tempestade. A primeira coisa que tem é a gente fugir da tempestade. Mas será se a melhor escolha realmente é fugir antes de olhar para dentro da tempestade? Ver o que gerou? Não, mas assim, é complicado porque no momento da tempestade, se for lógico, é impossível você casar com duas pessoas tranquilas, né? Sempre é um furacão e o outro é o fogo e a gasolina, ou então não, entendeu? ou então acontece, né? Olha aí o que você falou, né? Acontece. Olha que bacana, ó. Olha que bacana. Vou pegar esse gancho aí, desculpa interromper. É muito difícil, você falou, se casar com duas pessoas tranquilas se casarem. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É ganhar na Mega Sena mesmo, entendeu? Quase. Porque é verdade. Você pode ver que a maioria dos casais que são, um é mais tranquilo. Você está querendo dizer que os opostos se atraem? Não, mas eu acho que, tipo, e às vezes, uma vez meu pai falou para mim, ele falava assim, filho, rio tranquilo, ele é muito fundo, entendeu? Água parada, rio muito calmo, é perigoso. Então, às vezes, não é porque a pessoa ela é tranquila aos olhos de todo mundo que ela é normal, entendeu? É uma Não, incógnita, não na verdade, né? O ser humano é uma incógnita, gente. Quando você entrar dentro daquilo lá... Pode ser que em determinados momentos da sua vida você teve uma vida... Eu, por exemplo, vamos citar aqui. Eu tive um tempo na minha vida, sofri muito bullying. Né? Muito. Eu era uma pessoa totalmente acanhada. Eu não tinha condições de me expressar. Eu lembro que na época, eu não sei se hoje acontece nas escolas, mas o professor sempre fazia aquelas dinâmicas lá de trabalho em grupo, né? Então tinha que ler, aí tinha que apresentar. Eu não gostava de fazer. E quando eu tinha que apresentar, colocava na cara o negócio. Depois que eu vim para Cristo, Cristo veio transformando, veio moldando. Então, quer dizer, eu acredito que o ser humano ele está em construção. Né? Igual você falou, existem pessoas que são calmas, aparentemente, mas são mentes perturbadas. Né? Um casamento, a gente costuma dizer que o cônjuge vai conhecer o outro dentro das quatro paredes. Ali começa a se revelar. Né? A gente até fala que primeiro vem a paixão, né? A paixão é aquele sentimento avassalador, onde você pega e você... Ah, não, que bonitinho. Deixou a toalha em cima da cama. Ai, que bonitinho. Ai, vou pegar. Ai, que bonitinho. Então você vai passando. Quando a paixão ela deixa de existir e começa a consolidar o amor que é uma decisão, né? Aí a pessoa precisa ter a opção de amar. Eu Tem que decido continuar amar, bonitinho né? com ela ainda, né? E aí são as crises, são os problemas. Isso pode acontecer, gente. Isso aí... Eu estava conversando com o Manuel, vou até expor o Manuel, que o nosso líder aqui. A gente estava numa conversa aqui a gente fez esse ano, agora aqui, cada mês um mês temático para culto de casais. E teve um presbítero nosso, junto com a sua esposa Terezinha, eles estiveram aqui conosco. E eu falei para eles, 40 anos de casamento, tem problema? Rapaz, a gente tem que sentar direto para conversar. Porque são situações. Aquela ideia de, a gente vai casar, nunca vamos ter uma discussão, nunca vamos ter... Não existe. É igual a gente estava falando, é olhar lá para o fim. Peraí, eu quero estar contigo. Eu falei para minha esposa, eu falei assim, não importa o que a gente vai passar, mas a gente vai envelhecer junto. Né? Não importa. A gente sabe que vai ter um percurso. Se você nunca fez um curso de bombeiro, casa, você vai apagar fogo todo dia. Entendeu? Não, mas é sério isso aí, porque eu falo assim, igual você falou, dentro do furacão, dentro da tempestade. Mas isso é normal. O instinto do ser humano é se proteger. Né? Você falou uma coisa muito interessante, que é a questão de perdoar, aquela coisa da pessoa entender que não foi só outra pessoa que errou, mas ela também errou. Eu acho que, ao vivo, hein? Eu acho que a igreja, antes de qualquer pessoa casar, fazer um curso de saber perdoar.
Não, mas isso daí, cara. É um processo. Senão não dura, cara. Mas, deixa eu falar pra você. Curso de noivado, com a matéria só sabendo perdoar. Olha. Eu Não, acho que a Jesus preparação- morreu e falou assim, eu quero ir embora, que esse povo não aprendeu a perdoar, eu quero ir embora, deixa eu ir embora. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não, é Mas é sério. importante, sim. Fazer esse exercício, sério mesmo, principalmente agora, pra essa nova geração, cara, você sabe o que é perdoar? Não. Você sabe o que é perdoar mesmo? É quando a pessoa te fazer alguma coisa, você se sentir culpado e ao mesmo tempo você saber que a pessoa teve culpa e ao mesmo tempo você falar, opa, calma aí. Vamos seguir em frente. Cara, esse exercício é difícil demais, cara. Rapaz. Na verdade, o perdão liberta a pessoa mesmo, tá liberando. Não, mas você sabe uma coisa. Mas a pessoa não sabe, por isso que fica... Não, Mas você- presa eu vou naquilo. fazer, ele me fez alguma coisa, eu não vou perdoar. Não, você não tá nem que você não tá se perdoando, porque o maior prejudicado é você mesmo. É verdade. Ó, você falou de uma coisa que eu falo isso pra um monte de gente, o pessoal fala que é, né, Lucas? Só eu sei que é diferente. Eu falei assim, cara, não é que eu sou diferente. Olha, existe uma coisa, quando um casal, eu estava falando de casal aqui, quando um erra, a Bíblia fala assim que agora vocês são uma só carne. Quando o casal erra, o cara não erra sozinho. A mulher não erra sozinha. E às vezes a pessoa fala, mas foi você que fez. Foi você que fez. Mas vamos olhar aqui para trás, aqui, alguns históricos, algumas coisas que aconteceu para que chegasse naquilo. Então, não é só simplesmente acusar o outro que fez e tipo assim, e tirar a culpa dele, entendeu? Mas eu não fiz nada. Então, e até mesmo no normal. Eu com o meu amigo, se eu fiz alguma coisa para ele, aí ele fala assim, mas o Lucas fez tal coisa. Aí ninguém lembra ele que ele também fez algumas coisinhas, algumas pedrinhas que ele deixou para mim escorregar, certo? E eu passei. Então, esse exercício que você está falando, e aí eu acho que a igreja, principalmente nesse momento da pandemia, tem que aproveitar agora que está todo mundo bem sensível, tem que aprender urgentemente a perdoar, sabe? A passar. As coisas grandes a gente passa por cima rapidão. O Arthur falou semana passada sobre isso. Sim. Né? Mas as pedrinhas pequenininhas é onde que traz a diferença, onde que traz o tropeço. Mateus esse tipo de coisa. 6,14 Né? diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Quer dizer, aquele que retém o perdão, nem é perdoado por Deus. Olha só como que é sério que você está falando aí. Sabe assim? É muito sério. A gente até entrou dentro, dando risada essa lição para os casais para perdoar, mas isso é importante. Né? É importante. Saber, reconhecer que a meia-culpa. Então, a minha pergunta é o seguinte, para vocês aí. Gente, tem gente que não perdoa, que sempre espera o outro para perdoar. Só que a gente tem que entender que existe um Deus que julga, um Deus que está vendo tudo. E se nós morrermos hoje, esperando o outro me perdoar? Como é que vai ser? Mas é difícil para o ser humano entender. Foi muito bacana quando eu coloquei essa frase lá. Perdoar é dar a chance a si mesmo de seguir em frente. As pessoas não sabem, cara, disso. Quem perde é a pessoa, né? É verdade. É que você que perde, porque você está carregando uma coisa ruim dentro de você, que aquilo te impede de você seguir em frente, te impede, você não consegue, entendeu? E a partir do momento que você tem essa capacidade de falar, cara, ele me fez aquilo, tudo bem, eu vou esquecer. Pronto, você é uma outra pessoa, velho. Você é uma outra pessoa, mas é difícil para Mas ser esquecer humano. de verdade, você fala. Não, esquecer de verdade. O esquecer de verdade... Não é nem esquecer, a questão é lembrar e aquilo não te fazer Não mal. te ferir. Isso. O perdão é isso. O perdão não é Esquecer amnésia. de verdade não né? tem como esquecer. Não, tem como você tirar. esquecer não. Mas a eu digo a esquecer de cicatriz verdade, não tem como. ele, tipo assim, É assim, ó. acontecer e ele fala assim, não, já tá tudo tranquilo. Aquela cicatriz não te dói mais. Sempre você vai estar vendo aqui, mas não te dói mais a cicatriz, entendeu? Sim. Pronto, mas é. É difícil. É difícil. Rapaz, eu falo pra você, é difícil. É difícil porque isso me lembra Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, que não sabe o que faz. Gente, nós como cristãos, nós precisamos ter isso como um fundamento de vida. Né? Porque o ser humano, o convívio do ser humano, ele está sujeito às implicações de não concordância de um e outro. Pode acontecer Pode. coisas que chateiam. Na verdade, isso é o quanto vocês cresceram no relacionamento. Foi o quê? Não foi se isolando, foi vivendo junto e superando as dificuldades.
o relacionamento da igreja, no contexto geral, também cresce a partir desse prisma, desse princípio, né? Mas o grande interessante é isso, o perdoar é dar essa chance de você seguir em frente. Vou falar que nem meu amigo fala. Meu pai falava antes. Como uma galega com sangue quente mesmo, brabo, porque você tem um jeito de ser bravo, viu? Né? Entregou? Uma galega com sangue quente mesmo, brava, né? Casa com um cara tranquilo. Como é que é a vida disso aí? Porque esse menino aqui é tranquilo. Ele é exigente, viu? Aí, ó. Ah, não. É. Não, isso daí. Inclusive, assim, se perguntar para as crianças agora, quem é o bravo da história é o papai. Nada disso. Olha lá. Entregou. Mas ele é mais exigente no sentido de botar as regras e fazer cumprir. Que eu até admiro, porque é muito mais fácil falar, tá bom, não pega no celular. Você pode, mamãe? É difícil a gente colocar regras. Mas eu acho que dá um bom equilíbrio, né? Quando a gente consegue. Ele é um cara realmente mais sonhador, eu sou um pouco pé no chão. Então, ele me puxa um pouquinho mais para sonhar, eu puxo ele um pouquinho mais, né, para ser mais objetivo, pra gente. E assim a gente vai entrando em equilíbrio. Um completa o outro, né? E uma outra coisa que eu queria perguntar para você. Aquela vida de viagem, de jogar bola, você ia junto e tal, não sei o que, agora não. A maioria das palestras ele vai sozinho. Como ter a maturidade de entender que isso daí é um trabalho, porque toda hora tem que fazer alguma coisa, né? Porque eu falo isso porque tem muita gente que ainda não consegue assimilar isso, que às vezes o marido tem que sair para trabalhar. Isso eu estou falando dentro da igreja, isso acontece, né? Isso em todo lugar, né? Então, tipo, e a gente vê uma dificuldade enorme dos casais, às vezes, assim, não é questão de confiar, de entender que é necessário. Dentro do próprio futebol, muitas vezes ele foi na frente para uma pré-temporada, em outro país, né? Então, isso é uma coisa que é difícil da gente estar aqui, por exemplo, eu grávida do Davi, se sentindo gorda, se sentindo, né? E ele lá jogando futebol em outro país, né? Então, assim, não é uma coisa fácil de se controlar, mas acho que a partir do momento que a gente está ali, que eu confio nele e está tudo às claras, isso daí a gente tem que... É difícil, às vezes, controlar os ciúmes, né? Mas a gente consegue administrar, ainda mais se ele colaborar e passar uma confiança, né? Ó, o que me incomoda, por exemplo, quando você sai? Olha, me incomoda se você vai em tal lugar e não me fala. Me incomoda se você chegar até depois de tal horário. Então, acho que a partir do momento que ele também colabora, vê essa insegurança, né? E me ajuda também a lidar com isso, no sentido, ó, fica tranquilo, eu estou aqui. Isso também, acho que é o que me passa muita confiança. Bacana. Edson, ficar longe da família. É difícil demais, né? Principalmente quando você tem filhos, mas quando você entende que tem uma missão, então precisa ter sacrifício, né? A gente sabe que quando um missionário, né? Um missionário, ele sacrifica a família, sacrifica amigos, e desde o princípio eu te falei, eu não tinha mais vontade de recusei trabalhos para não ter que estar viajando, não quis ficar dentro do esporte como um treinador, alguma coisa, para não estar viajando, mas a partir do momento que as coisas foram acontecendo, não por escolhas, mas... É maluquice isso, tá vendo? Ele não quis fazer isso. Mas algo foi direcionando, né? Eu comecei palestrando dentro do São Jorge, Brataque, União da Vitória. Foi lá onde eu estava palestrando. Não foi algo tipo, quero ser um palestrante para viajar. E as coisas foram acontecendo. Quando você é chamado para a missão, você tem que ir, não adianta. Tá, mas quando você entendeu, ou a Ludmila entendeu que, amor, é isso aqui que você tem que fazer. Isso foi, inclusive, uma das questões que nos levaram a uma crise. Porque eu trabalhando, eu trabalhando e bastante focada ali no meu trabalho, o Erisson trabalhando, mas sempre gostou muito dessa questão, né, social, né, de expor as ideias dele, de compartilhar as experiências. A partir do momento que o Erisson viu essa necessidade de se envolver mais com as palestras,
Mas como, né? Porque e a questão financeira? O Erisson, na parte comercial, ele é brilhante. Então, para mim, ele estava abandonando uma carreira e entrando Sólida, sólida. né? E assim, mulher quer estabilidade. Só que não é o que satisfazia ele. Algo queimava por dentro ali. E como? Que aí ele vai começar a se dedicar às palestras e a questão financeira. Então, assim, é uma coisa que me preocupava muito. E ele, não, vou seguir meu sonho. Então, até a gente conseguir entrar no equilíbrio. E eu entender, assim, que para ele é importante estar bem com ele mesmo. Porque isso vai fazer bem pra gente também. Então, deu uma desequilibrada. Imagino que deve ter sido difícil, né? De entender, assimilar. Eu vou pegar o gancho, tá? É assim, dificilmente foi falado por ele aqui que as pessoas não têm a mesma visão que você. E eu sempre fui muito obediente. Isso vai ser muito importante, principalmente para cristão. Às vezes as coisas estão muito claras para a gente está pedindo a Deus uma visão, está pedindo a Deus uma direção, e Deus está dando aquela direção para a gente, mas a gente não consegue enxergar porque não está do jeito que a gente achava que tinha que ser. Entendeu? Ah, eu quero ter isso. Cara, você vai ter isso, mas não é da forma que você quer, é da forma que Deus quer. E aí, onde a gente falou Gênesis 22, que é a passagem lá que Deus fala para Abraão ir lá e sacrificar Isaac. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. E Abraão foi o quê? Obediente. Deus jamais deixaria ele na mão. Mas Abraão foi obediente a Deus. E Deus estava testando apenas a intimidade de Abraão com Deus. E Deus foi. Chegou lá no momento realmente lá do sacrifício, Deus falou, não, Abraão, jamais eu ia fazer isso. Voltando agora o Erisson. Eu fui no União da Vitória. Comecei a fazer palestras em escolas públicas. Em uma das palestras, uma menina no final, escola estadual, a Vitória Gabriela Toia, estava bem próxima de mim, foi a mais próxima, eu tenho uma foto disso. Quando acabou, ela chorou. Chorou como uma criança, falando que o sonho dela é ser lutadora de kickbox. Mas por 2 vezes havia sido campeã brasileira e não teve como viajar porque não tinha condições. A mãe diarista, o pai pedreiro. Não tinha como treinar e ela chorava muito. Que diversas vezes as pessoas falavam, desce daí, sua negrinha, vai lavar um prato. Olha, só essa história vai girar de todos os temas que a gente falou hoje. Ó, o preconceito. Ó, a dificuldade que eu tinha lá do pastel, lá no início, ela também. E ela se emocionou muito porque ela se identificou com uma história. E eu falei bem assim para ela. Toia, eu não tenho condições financeiras de te ajudar. Mas você viu uma história, não foi? Não cruza os braços. Esperar em Deus não é cruzar os braços. É siga em frente, faz a tua parte. Que Deus está no controle, Ele vai fazer a dele. Mas para que Ele faça a dele, a gente precisa fazer a nossa primeiro. Eu virei para a Toia e falei assim, você acredita em Deus? Ela acredita. Eu falei, então faz a tua parte. Não desiste, continua treinando. E a Toia continuou treinando. Um certo dia de manhã, eu falei, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Mas faz tua parte que Deus faz a dele. Ela me ligou chorando. Eram umas 6:30 da manhã. Erisson, eu falei, que foi, Toia? Fiquei assustado. Hoje é o campeonato lá em Maringá. E eu não vou poder ir disputar. Eu falei, por quê, Toia? Preciso pagar a inscrição. Eu falei, quanto que é a inscrição, Toia? R$80. Nossa. R$80. Ela tinha sido campeã brasileira 2 vezes. Nossa. Nessa semana, deu confusão em casa. Porque a gente não tinha dinheiro para pagar a fatura do cartão. E o dinheiro que eu tinha, eu dei para a Toia. E quando ela soube que eu fiz isso, imagina, né? O bicho já estava pegando porque eu não tinha dinheiro para pagar a fatura. E ainda o dinheiro que tinha eu desinterei para poder fazer isso. Já por conta da escolha dele. Né? E olha só, não era, ela achava que era escolha minha, mas não era escolha minha. É tudo um propósito, olha só. E aí,
A Toia viajou para Maringá. Foi campeã. De novo. Ganhou o direito para ir para Cancún, no México. Qual era o problema novamente? Dinheiro. Não tinha dinheiro. Passagem. Eu vou igual um louco atrás e vou. Falei, Deus, você não vai me deixar na mão, velho. Eu falei para ela fazer a parte dela, que você fazia a sua, então. Mandei o WhatsApp, mandei e-mail, gritei, filho, tu não faz comigo não, pelo amor de Deus. E aí foi aonde o Malucelli do Londrina. Eu fui conversar com ele. No dia que eu fui conversar com ele, tinha um pastor do lado. Acho que Deus vai fazendo as coisas. Falei, ó, o seguinte é esse, velho. Tem um pepinaço pra você aí. Eu bati uns papos lá com Deus, expliquei, e Deus me colocou aqui na tua frente, mano. Me ajuda aí. Foi a primeira vez que eu já tinha visto o Malucelli. O Malucelli assinou um cheque, me deu, falou, toma. A Toia vai para Cancún, no México, e é campeã do Pan-Americano de Eita Kickbox. lasqueira. Olha do jeito que aconteceu as coisas. Da segunda vez, a primeira vez ela não tinha dinheiro para ir. A segunda ela conseguiu a passagem, não viajou porque não tinha o dinheiro para pagar o hotel, teve que devolver. E aí aconteceu essa situação que eu fui lá no União da Vitória. Aconteceu tudo e ela foi campeã. Aí depois que ela foi campeã, que voltou, aí eu falei, eu não posso parar de fazer isso. Por que eu estou falando isso? Deus fala com a gente e Deus mostra pra gente. E para toda grande vitória, para se realizar um sonho, para se realizar uma grande conquista, é necessário passar dificuldades. É necessário passar pelo deserto. Não existe um casamento hoje bem sucedido após tantos anos que não passou pelo deserto. E Deus quer pessoas corajosas. A coragem que o Abraão teve de, mesmo sem querer, ir lá e tentar ter ação de até sacrificar por amor a Deus. Esse foi o nosso grande problema. Porque eu, por confiar, muitas pessoas achou porque eu queria realmente ser palestrante, porque eu queria fama. Mas na verdade só eu e Deus sabia o que a gente tinha conversado. E eu passei muita dificuldade justamente por isso. E até arrisquei, sacrifiquei minha própria família. E por isso que hoje as pessoas começam a me ver, eu em um lugar, eu no outro, eu dentro de um St. James, palestrando para os filhos dos empresários mais ricos de Londrina, eu agora em BH, palestrando para 60 empresários, pessoas que estavam abrindo lojas em Miami, pessoas que tinham 40 lojas. Se você entrar depois no meu Instagram e ver os depoimentos, ouvir os depoimentos, os testemunhos praticamente do que eles ouviram, eu continuo falando, foi Deus que quis assim. Deus quer pessoas realmente corajosas, e eu tive muita coragem, e Ele tem me abençoado, tenho certeza que vai me abençoar muito mais ainda, porque lá no fundo mesmo, Ele sabe que meu propósito nunca foi me tornar famoso e nem ganhar rios de dinheiro, e sim ajudar outras pessoas. Realmente marcar a vida das pessoas, mostrando que realmente é possível, que essas histórias, esses milagres que elas leem ou escutam falar que existem na Bíblia, acontece diariamente em nossas vidas, e Só que às vezes a gente não percebe, consegue ver, né? não Passa consegue batido. ver. Então quando você teve contato com a Toia, você começou a entender realmente que aquilo lá, Da forma que da forma aconteceu, que aconteceu, se você O não desenrolar de tudo, de né? tudo, 2 vezes já tinha sido, e dessa vez ela foi um sinal. E eu me peguei naquele sinal. Continuei fazendo as palestras em escola pública sem ganhar nada. E a mulher é braba. Pago o preço, sim, ela estava brava. Mas eu já tinha batido um lero com Deus lá e falou, cara, toca o barco que eu... E hoje roda o Brasil todo. Já está começando a abrir portas, agora É. que veio a pandemia. Então, é Tá algo começando a bem... abrir porta, meu É algo Jesus. bem bacana, entendeu? E essa coragem, assim, eu não sei como é que tá o tempo, mas aconteceu com a Toia.
é algo que eu queria compartilhar. Até por isso que eu pesquisei ali do Gênesis e tudo. Uma vez em 2008, eu saí de Londrina para fazer um teste num time da Turquia, um time da Romênia que estava na Turquia. E há alguns anos, questão da empatia, eu conheci o Jabá, um atleta que jogava no União Bandeirantes, estava aqui. Tratei ele super bem. Mesma coisa que aconteceu lá em Fortaleza. Tratei ele super bem, mas não é porque ele era jogador, porque eu trato todo mundo bem. E fiquei sem ter contato do Jabá. E eu lembro que ele me deu o telefone dele, estava num papelzinho dentro da minha carteira. Não era nem na minha agenda no telefone. E eu saí daqui para a Turquia para fazer teste na cidade de Istambul com $70 no bolso. Não dava para nada, né? Uma fortuna, né? Aí, $70 lá. mas quando eu saí daqui, a questão da coragem, né? Eu virei assim para Deus mais uma vez, falei, Senhor, é uma loucura sair do país com $70, não sei se eu vou chegar. Se não for da tua vontade, faça que eu nem saia do país. Mas se eu chegar lá na Turquia, nada me para que eu vou entender que você Tá no negócio. tá no negócio. E eu saio daqui. E aí, beleza. Posei em Antalya, na Turquia. Uma cidade onde os times vão fazer pré-temporada. Cheguei no último voo internacional, não tinha ninguém me esperando lá. O aeroporto ia fechar internacional, só tinha o doméstico. E aí, cara, eu falei, o que eu faço? Não tinha ninguém me esperando. Combinado era ter uma pessoa esperando. A secretária esqueceu de falar o horário que eu chegava. Nossa. E eu cheguei lá, falei, caraca, o que eu faço? Aí eu olhei os $70. Se eu pegasse um táxi, não tinha dinheiro para pagar o hotel. E sem um táxi não tinha como chegar no hotel, porque eu não sabia para onde ir, para onde eu ia. E foi um momento que eu peguei, parei e dei uma questionada. Falei, calma aí, a gente fez um trato, cara. Eu falei que se não fosse para dar certo, eu nem vou sair de lá. Sim. Oxe, o que você deixou vir agora? Se vira. Desse jeito, você tem que ter intimidade mesmo, cara. Ele te escuta. Porque as pessoas acham que Deus só escuta se lê 15 capítulos da Bíblia de joelho. Não, ele te escuta mesmo. Ele é nosso amigo mesmo. É parceiro pra caramba. E aí, cara, eu falei, caraca, o que eu faço, velho? Aí eu peguei um táxi pro $5, aí só tinha 65. Aí comprei um cartão, só tinha 60. Falei, cara, eu vou ligar. Falei, mas como é que eu ligo daqui para a Romênia? Falei, não sei. Agora, pronto, para quem eu vou perguntar? Aí não sei, cara, deu um estralo. Eu fiquei desesperado, né? Acontece isso com a gente. Aí eu fiquei desesperado, mas questionei, mas não deixei de acreditar. Falei, não. Ele entendeu que eu falei do meu coração, isso aí. E aí, eu lembrei que eu tinha um telefone dobradinho, Jabá. Aí eu peguei e falei, cara, vou ligar pro Jabá. O Jabá morava em Istambul, tá? Eu tava em Antalya. Peguei o telefone e liguei. Alô, Jabá? Aí ele falou bem assim, quem tá falando? Eu falei, é o Baiano, cara. Ô, Baiano, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Pô, Jabá, que eu vim aqui pra Turquia e tudo, não sei o quê. Aí tô aqui na Antalya. Falei, Jabá, onde você tá? Aí Jabá, não, tô em Antalya. Falei, não, Jabá, tô falando que eu estou na Antalya, né? Eu vim pra Antalya. Ele, não, eu tô na Antalya também. Falei, mas como assim, Jabá? A gente não tinha combinado, tinha anos que eu não falava com o Jabá. Aí o Jabá falou assim, não, tô na Antalya, meu time veio fazer pré-temporada na Turquia. E eu tô voltando hoje pra Istambul. Eu no telefone assim, eu falei, Mentira. como é que é, cara? Mas que aeroporto você tá? Ele falou, não, só tem um aeroporto aqui, ó, o doméstico. Tá no aeroporto. Eu falei, cara, você tá falando. Não, é. Eu falei, não, calma aí, vamos recapitular. Você tá no aeroporto. Aonde você tá? No telefone, né? No orelhão, que não era celular. Tô no Hard Rock Café. Do telefone eu olhei e falei, não acredito, cara. Eu falei, não. É mentira. Aí a lágrima já começou a descer.
A lágrima começou a descer. Aí eu desliguei, fui andando, começo a falar já, me arrepio tudo. Aí fui andando, o Jabá estava sentado. Aí a gente fala de milagres, né, de probabilidades. Se você pegar o tanto de países, cidades, dias, meses, anos, horas que existe, a única pessoa que eu poderia ligar no mundo, a única pessoa que eu poderia ligar no mundo estava justamente na mesma cidade, Do seu lado ali. no mesmo aeroporto, ali. Cara, eu chorava e ele falou, cara, aí comecei a explicar pra ele. Aí ele falou, mas quem te trazer, quem que te pegar? Eu falei, não, é empresário romeno, tá, é Guiguixan. Aí ele falou, é empresário dele aqui, ó. O jogador que tava do lado dele era um romeno. Esse cara era o empresário do cara que tava do lado? Empresário do jogo do atleta que tava do time do Jabá. Tava do lado, empresário. Ele pegou o telefone, ligou pro cara. 15 minutos o pessoal tava lá pra me pegar. Aí foi aonde eu fui, pro Cluj, um dos maiores times da Romênia. Fiz teste, passei, e a final foi na mesma cidade que o André Galeazzi morava. E aí fui ser adversário do André Galeazzi depois de 8 anos, que tinha mais de 8 anos que eu não via o André Galeazzi, a gente foi lá jogar contra lá. E quando ele foi para a Champions League foi justamente contra o meu time que eles ganharam. Vocês perderam lá, né? Então, por isso que eu falo muito da presença de Deus e falo de milagres, porque acontece diariamente. Mas só vai acontecer milagre para quem realmente tiver coragem e acreditar em Deus. Não adianta você ir para a igreja e rezar e falar que faz tudo bem, se no momento de dificuldade você não continuar acreditando. A resiliência. E o que mais afasta as pessoas de ter intimidade com Deus, não é porque Deus deixou de existir, é porque no momento difícil, no momento que está tudo complicado, no momento que ela está na tempestade, ela deixa de acreditar que Deus realmente existe, continua ali esperando a oportunidade de fazer o que ele precisa fazer. Se ele te colocou na tempestade, foi por algo, muitas vezes foi consequência suas, foi para te preparar para algo melhor. Então o ser humano precisa realmente entender que quando está passando a dificuldade não é com ele, é que faz parte do processo do ser humano, faz parte do processo para o crescimento do ser humano, que vai ser necessário realmente superar aquela dificuldade para depois seguir em frente. Porque se não existisse dificuldade, não seria, teria que achar um outro meio de a gente poder explicar a nossa existência. Você imagina se você não tivesse dificuldade e conquistasse a mesma coisa que eu tenho, que eu enfrentei, toda a dificuldade? Por isso que o sol não vai brilhar para todo mundo. Não é porque Deus deixou de olhar para você, é porque você deixou de fazer a sua parte, que é superar esse obstáculo, é realmente superar esse degrau. Não tem como você pular degraus para chegar lá em cima, é degrau por degrau. E dentro desses, Deus falou, existe a dificuldade, que só vai chegar aqui não é quem vem na igreja, é quem realmente supera isso, que passa a dor, que passa pelo deserto como eu passei para depois conquistar. Que confia, né? Que Agora confia. tá calado, né? Uma das frases que eu tenho é: o medo não pode me parar. Sabe por quê? Porque a minha fé não tem freio. A minha fé não tem freio. Então o medo não me para. Bacana demais. Maravilha. Aqui no nosso ambiente, aqui funciona assim. No final, você dá uma palavra e ele ora. Não fica olhando para mim com essa cara não, de medo. É sério, não é brincadeira. Eu não entendi como assim a palavra. Eu falo. Não, é que assim, no caso a gente falamos aqui sobre resiliência. Vocês passaram por muitas coisas, né? Até a questão de acreditar, de entender o propósito que Deus tinha no coração dele. E hoje, graças a Deus, vocês colhem muitos frutos disso, graças a Deus, né? Deus tem abriu as portas e as coisas estão andando. A palavra em si é assim.
é aquilo que você aprendeu. Qual é a dica que você dá para essas mulheres, esses homens que estão ouvindo a gente agora? E qual o conselho sobre a resiliência e todas as coisas que acontecem dia a dia em nossa vida? Bom, o conselho que eu dou é a gente seguir firme na fé, a gente não desistir no primeiro obstáculo, que sim, as dificuldades vão aparecer, e a gente tem que estar aí firmes e dispostos a passar por isso. Hoje o mundo está aí falando em liberdade, as pessoas pregando a todo momento, como, eu acho que está incentivando o egoísmo, não, seja feliz, mas a gente tem que pensar que família é a base, que sim, vale a pena, que a gente pode, claro que ninguém está aqui para incentivar um relacionamento abusivo, não é Sim. isso. E hoje já não existe, já está fora da época que casamento para a vida toda haja o que houver. Não. Mas a gente tem que sim insistir e passar, ver que as dificuldades muitas vezes estão aí para nos fazer crescer. Né? E é isso. Você não vai falar, você vai orar agora. Deixa o homem falar, rapaz. Eu oro primeiro e falo a última frase, ou falo a última frase e depois eu oro? Fica à vontade. Fica à vontade. Então eu vou primeiro falar a última frase e depois eu oro. A minha última frase é: o Deus que buscamos nos céus... Fala no microfone que... Verdade, eu estava olhando para a câmera, sabe? O Deus que buscamos nos céus está dentro de cada um de nós. Para a gente parar de ficar olhando para o céu, buscando Deus, porque Deus está aqui dentro da gente, nas nossas atitudes, nas nossas ações, diariamente, entendeu? É no perdoar, está o Deus. É na humildade, está o Deus. É no amar realmente o próximo, mas não o próximo que tem algo para te dar em troca. É o próximo que não tem nada para te dar em troca. Então, com certeza, de todas minhas maiores vitórias, e eu sou muito grato a Deus, primeiramente pela minha família, que sem ela não sou nada, pela minha esposa, pelos meus 2 filhos. Sempre foi um dos meus maiores sonhos ter uma família, e eu acho que é o sonho de qualquer ser humano, e às vezes a gente desperdiça por orgulho, por vaidade. E para mim é muito importante, e eu quero que seja também para você que está nos ouvindo, que não deixe o orgulho, não deixe a vaidade tirar o que você tem de mais precioso, que Deus já te deu. Milhares e milhares de pessoas sofrem com depressão, com vários sintomas emocionais, simplesmente porque não tem uma família, ou porque deixou ela ir. Então não entre nessa. Preserve, valorize e agradeça diariamente a Deus pela sua família. Então vamos para a oração. Senhor Jesus, nos capacita diariamente para entender o nosso propósito aqui na Terra, para entendermos o propósito de o Senhor ter nos dado uma família, para entendermos o propósito de todas as dificuldades que estivermos passando nesse momento. O Senhor nos capacita, nos dá força para seguir em frente, nos dá a capacidade e o dom da resiliência. Mas para tudo, Senhor, ser resiliente na família, ser resiliente e paciente com as outras pessoas. E, Senhor, nos dá o dom de voltar a sonhar. Porque quem sonha, segue em frente. Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar aqui falando para essas pessoas. Que minhas palavras, Senhor, alcance milhares e milhares de pessoas. Que se existiu alguma palavra que sonou como soberba, eu te peço perdão. Senhor, nos ajuda a superar todas essas dificuldades que estamos passando e para que as pessoas possam virar a chave da mentalidade de poder realmente
exercer o maior de todos os mandamentos que o Senhor nos deixou, que é realmente amar o próximo de todo o coração. Amém. E você aí de casa, fique ligado que ó, amanhã tem o que, Arthur? Amanhã tem Rede Essência às 8 horas da noite aqui na igreja. E também culto de intercessão. A Rede Essência vai estar aqui em cima comigo. A gente vai estar dando sequência à nossa linha de entendimento sobre a Bíblia, né? Nós estamos com uma dinâmica com o pessoal, desvendando a Você vai Bíblia. fechar o ano com isso? Nós vamos fechar o ano com isso, iniciar o outro ano com isso. Top demais. A ideia, eu falei para eles, eu comprei um diagrama bíblico. A gente começou com Gênesis sábado passado, foi muito esclarecedor de alguns pontos, princípios bíblicos, princípios de Deus. A Bíblia fala que no princípio Deus criou. Antes de Deus criar qualquer coisa, Deus houve o princípio, ele criou o princípio, ele tem um princípio que é estabelecido até o fim, né? E a gente entrou sábado passado no primeiro tópico de Gênesis. Sábado amanhã nós vamos entrar no segundo tópico, onde nós vamos entrar em Noé, em dilúvio, né? Vai ser muito abençoado, então juventude, hashtag vem junto com a gente. Vem com força, vem com força. E outra coisa, tem intercessão também. O pessoal do Brasil Vivo vai estar juntamente com o pessoal. Você que gosta aí de um samba aí, vem pra cá que o pessoal aí é fogo puro mesmo. E domingo nós temos 2 cultos, que é às 9 horas da manhã e às 19 horas. 2 cultos de celebração poderosíssimos. E se você tiver alguma dificuldade para ir de manhã ou à noite, então você já sabe que aqui a gente tem essa flexibilidade, entendeu? E na segunda-feira nós temos a nossa campanha de agradecimento, entendeu? Mais um elo, o terceiro elo de agradecimento. Você aí que passou por momentos difíceis, momentos bons. Muita gente cresceu na pandemia, muita gente não cresceu, estagnou, mas mesmo assim Deus ainda nos manteve fortes e firmes e livres de toda doença e vivos, o mais importante, né? Vivos, nós estamos vivos. Então, quer dizer, se nós estamos vivos, nós temos a certeza de dias melhores, né? A palavra de Deus diz assim, o choro pode durar uma noite e a alegria vem logo ao amanhecer. Se nós estamos vivos, podemos ter um amanhecer muito melhor ainda, beleza? E olha, fique ligadinho, ó, dia 19 de dezembro, vamos estar fazendo algo, talvez, não sei se isso já aconteceu, que na cidade aconteceu, Arthur, eu não me lembro. Eu acredito que seja a primeira vez. Né? O pessoal aí parece que vai um pessoal tudo de terno, gravata, vai estar servindo um pessoal, vai ser bonito o negócio, parece, hein? Né? O pessoal vão fazer um jantar e um culto para os moradores de rua. Então, eu acho que também eles merecem ter um bom Natal por tudo isso que passou. Nós merecemos, como o Erson acabou de falar aqui, né, o principal mandamento, nós temos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós temos que aproveitar, né, e poder servir ao Senhor através da vida, na vida desses irmãos. Eu quero agradecer aqui ao Erson, quero agradecer à Ludmila, né? Você não é a Ludmila que canta o funk, não, né? Não. Ah, brincadeira. Você é a Ludmila de Jesus, né? E fala assim, eu sou Ludmila de Jesus de verdade, né? Porque a outra lá, ela fala que é, mas, né? Tá complicado. Né? Mas eu fico feliz em ver vocês aqui. Prazer conhecer você, Ludmila. Não conhecia só esse negão bonito aí só, né? E as crianças, cheias dos vídeos da Vectra, tá famoso, daqui a pouco não vai poder nem andar no shopping mais. Eita. Né? O povo bonito, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado a vida de vocês. E nós ficamos muito felizes em ter vocês aqui, tá? Nós agradecemos, foi um prazer. Obrigado, Luquinhas. Obrigado, Arthur. a todos. Arthur, obrigado a todos aí. Só tenho que agradecer, cara. Obrigado a Deus por mais uma oportunidade, né? De estar aqui, de poder compartilhar um pouco aí. Espero realmente que isso bombe aí para tocar milhões e milhões de almas. Amém. Top demais, Arthur. Mais uma vez eu fico feliz em estar ao seu lado, né, cara? Eita, Lucas. Né? Nós estamos aí, nós ficamos agradecidos a Deus pela presença de vocês, por se disponibilizar, né? A gente sabe da vida corrida de cada um e poder vir aqui, prestigiar e poder contar um pouco da história de vocês. É lógico que é a ponta de um iceberg, né? Tem muita história, tem muita coisa, mas que ao longo, e a gente sabe que cada
cada entrevista, cada podcast vai se desvendando uma coisa. E o interessante é que hoje aqui alcançou. Tomara que ele aquilo continue me dando moral, né? Aí depende de você, né, irmão? Tomara que ele continue. Não, mas ele falou que está pronto a perdoar sempre. Entendeu? Mesmo se eu fizer alguma coisa de ruim para ele. Eita. Né? E a gente agradece muito, né, a presença de vocês, de poder estar aqui, né? Nos prestigiando com a presença de vocês e dizer que Deus abençoe e derrame sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês em dobro, né? A gente, se tem algo que nós cristãos precisamos entender, que nós somos mais abençoados quando nós abençoamos. Sim. Vocês nos abençoaram aqui hoje, né? Com a presença de vocês. Vieram aqui de livre, espontânea vontade. A Ludmila falou. De livre espontâneo convite. Né? E que Deus Sou tímida, abençoe. foi um desafio. Aí, ó. E que Deus abençoe muito, muito mesmo a vida de vocês. Que Deus abra as portas naquilo, nos projetos que vocês têm. E que isso seja simplesmente o começo de um todo maior que Deus tem para se revelar a vida de vocês. E eu quero agradecer também, quando vocês forem lá para a igreja de vocês, agradecer os líderes de vocês. Né? Porque a gente estamos aqui debaixo de uma liderança, o nosso pastor, né, que tem liberado, cedido esse espaço. Então a gente não está aqui por acaso. Não está ali para fazer bonito. Não, nosso pastor está ciente, está nos Estamos cobrindo. Debaixo de uma cobertura mesmo. E Isso. queremos agradecer a igreja de vocês, o pastor de vocês, a liderança de vocês, tá bom? Beleza, obrigado, Luquinha. Então, gente, fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima, pessoal. Né? Tchau, tchau. Deus abençoe, meu povo. Tchau, tchau.